Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise do empate em 3-3 entre Real Madrid e Manchester City. Jogaço pelo jogo de ida das quartas de final da Champions, tá ok? Antes de tudo, solta aí a intro. Então vamos lá. Eu tenho que falar aqui primeiro como é que foram os gols, né? E depois eu vou desenvolvendo aqui a análise. O primeiro gol do jogo foi do Bernardo Silva, logo no início do jogo, cobrança de falta, o Lunin estava dormindo, o Bernardo faz 1-0. Depois de uma jogadaça do Camavinga, ele finaliza, desvia no Rubem Dias, mata o Ortega, faz ali o 1-1. Minutos depois, coisa de 2 minutos depois, bizarro, o Real conseguiu virar um jogo contra o City em questão de 2 minutos. O Rodrigo recebe um passe espetacular do Vini Júnior, vai para dentro da marcação, espera o Akanji passar, finaliza, a bola bate no calcanhar dele, vai devagarzinho, faz ali o 2-1. Depois no segundo tempo, momento que o City já estava esmagando o Real não estava mais tendo nem os contra-ataques, o Foden recebe o passe do Stones, solta um foguete, um golaço, faz o 2-2. Minutos depois, o Gvardiol recebe a bola, com a perna ruim ele finaliza, de direita a bola faz uma curva e sai ali o gol. O gol, cara, na hora eu já lembrei do gol do City contra o Fluminense no Mundial. Quando um zagueiro chega lá na frente e solta uma finalização tão boa quanto essa. Que naquela vez foi o Ake, né? E aí no rebote o gol do Álvares. Dessa vez foi o Gvardiol direto e fez o gol. Esse é um diferencial do time do City. Até os defensores têm uma qualidade absurda. E aí o Real não deixou passar muito tempo. O Vini Júnior faz um cruzamento perfeito. O Valverde chega finalizando para fazer o gol do 3-3. Então, destaques do Real, primeiramente. Cara, o Rudiger marcou muito bem o Haaland. Por sinal, eu já queria destacar duas coisas. Dois jogadores que chegam nesses momentos decisivos. Fala três. Chegou nesse jogo decisivo e eram eles que tinham que aparecer e sumiram. Até mais ou menos, mas os outros dois sumiram. O Bellingham sumiu, não fez nada. O Haaland sumiu, não fez nada. E o Vinícius Júnior deu 2 assistências, é verdade. Mas não assumiu o protagonismo de um cara que, olhando para esse time do Real, na minha visão, é o principal jogador. Há um certo tempo até. Depois que o Benzema saiu, era ele, e é ele, o principal jogador. Achei que chega nesses momentos decisivos ele dá uma sumida. Na seleção brasileira a mesma coisa. Enfim, tem que chamar mais a responsabilidade. O Rodrigo tá chamando a responsabilidade, tanto no Real, tanto na seleção. Mas, de novo, o Vinícius Júnior deu 2 assistências, foi importantíssimo mesmo assim, porém poderia chamar mais a responsabilidade. Só que, pior ainda do que ele, de ter se escondido um pouquinho, foi o Bellingham e o Haaland, desaparecidos, principalmente o Haaland. O Haaland é o jogador que é assim, moldado para pontos corridos, para jogo contra uma equipe mais fraca. Chega um jogo mais difícil, não dá nem pra ver que ele tá indignado, que não tá fazendo nada. Ele tá dando risada, tá achando normal que ele não consegue dominar uma bola, não consegue criar uma chance. Então chega esses jogos mais pegados, mais difíceis, o Haaland some. Esse é um ponto que seria bom ele corrigir se ele quiser ser mesmo o melhor jogador do mundo. Mas lógico, quem sou eu para dar conselho pro Haaland? E pro Vinícius Júnior e pro Bellingham. Mas enfim, são 3 jogadores que poderiam chamar mais a responsabilidade. Enfim, o Camavinga foi bem, o Kroos distribuiu o jogo muito bem, o Valverde bem tanto na marcação, tanto lá na frente chegando para fazer o gol, o Bellingham sumido, o Rodrigo muito bem, fazendo gol, chamando a responsabilidade, e do Vinícius, que nem eu falei, poderia chamar mais a responsabilidade, porém, mesmo assim deu 2 assistências para o gol do Rodrigo, um passe espetacular, e do Valverde também um cruzamento muito difícil. Então o Vinícius foi importantíssimo nas assistências, né? Na criação de jogadas para finalização, para fazer gol, aí ele ficou devendo. Mas de qualquer forma foi bem, deu 2 assistências, enfim. Entrou o Modric no meio de campo, razoável. O Roselu não teve muito tempo. O Brahim Dias entrou, cavou um amarelo ali pro Bernardo Silva, enfim. Destaques do City. Primeira coisa que eu já queria destacar, as duas equipes sem seus goleiros principais, né? Tava o Lunin e o Ortega. Perdeu o Courtois, que há um tempinho atrás era o melhor goleiro do mundo, e o City perdeu o Ederson, que é o atual melhor goleiro do mundo, né? Então, melhor goleiro da última Champions, pelo menos.
Enfim, as duas equipes perderam dois grandes goleiros e tiveram aí com goleiros razoáveis. Então, se tivesse com o Ederson e com o Courtois, o gol do Bernardo Silva não teria entrado, o Courtois teria defendido. O do Foden e do Guardiola acho que até entrava, mesmo com o Courtois, mas talvez poderia ter defendido. Agora, os gols do Real, cara, o do Valverde não dava, talvez o do Rodrigo e talvez ele poderia ter defendido o do Camavinga, mas realmente era difícil. Acho que o principal gol que dava pra ter defendido era o do Bernardo Silva. Se o Courtois tivesse lá, eu acho difícil ter tomado aquele gol. Beleza, continuando aqui. O Rodri, achei discreto. O Kovacic, discreto. O Gvardiol foi um dos melhores do jogo, não foi nem só pelo gol. Na criação de jogadas mesmo, muito participativo, tá? Foi muito bem no jogo. Por outro lado, o Akanji eu achei que foi mal. Sofreu na mão do Vinícius Júnior, sofreu na mão do Rodrigo. No geral, não conseguiu fazer uma boa atuação. O Stones foi bem. O Foden foi bem, o gol que ele faz é espetacular. O Grealish deu assistência pro Gvardiol. E o Grealish é um jogador que é muito inteligente, cara. Você vai ver, eu não sei se tem essa estatística, mas se for ver as estatísticas de bolas perdidas por ele, olha que ele é ponta. Se teve duas, foi muita. É um cara que sabe muito bem medir a jogada que tem que fazer. É um ponta, mas não é aquele ponta, por exemplo, que nem é o Yeremi Doku, que é um cara incisivo, vai para dentro em quase todas as jogadas. O Grealish é mais de analisar a jogada, se ele ficar no 1 contra 1, aí ele leva pro fundo, aí ele corta pro meio. Se não é assim, ele opta pelo passe. E foi com esse passe que ele puxou a marcação e deixou o Gvardiol livre para finalizar e fazer o gol. Então é um jogador, é quase um estilo de jogo de futsal do Grealish. É importantíssimo pro City nessa parte de administrar a posse de bola. O Bernardo, cara, eu achei o Bernardo fez o gol, mas eu achei ele desligado, tá? Perdeu só no primeiro tempo umas 2, 3 bolas assim, que era só devolver o passe, ele opta por conduzir um pouquinho a mais, perde a bola, já era contra-ataque. Achei o Bernardo abaixo, por mais que tenha feito o gol. E o Haaland sumido, muito mal. Entrou só o Álvares no final do jogo, não teve tempo de fazer muita coisa. Enfim, estatísticas: 14 chutes do Real sendo 5 no gol, 12 do City sendo 6 no gol. Posse de bola 62% para o City, 38% para o Real. Natural pelo estilo de jogo das equipes. O Real é um time que contra uma equipe fraca vai ter bem mais a bola. Contra uma equipe como o Manchester City vai ter menos, porque o City é moldado para ter a bola. Enfim. Faltas: 11 do Real tendo 2 amarelos, 9 do City tendo 2 amarelos, escanteios 4 para o Real, 2 para o City. No geral, eu diria que foi um jogaço. Eu diria não, eu digo, foi um jogaço. Teve grandes destaques, que nem eu já falei aqui, ó. O Rodrigo muito bem, o Valverde bem, o Vinícius bem, dando 2 assistências, o Kroos foi bem, o Camavinga foi bem, o Rudiger foi muito bem. No lado do City, o Stones bem, o Gvardiol bem, o Foden bem, o Grealish bem. E é isso. Enfim, jogo que teve esses destaques. E foi um jogaço, né, cara? Um 3-3 em Champions é sempre espetacular. Jogo de a maior equipe do mundo contra a melhor equipe do mundo, né? Eu diria que hoje, já há algum tempo, o Manchester City é a melhor equipe do mundo. É a equipe que é melhor treinada, é a equipe que tem mais repertório e é a que eu mais gosto de assistir. É esse time do City. E a do Real, a camisa pesa demais. Como é que um time contra o City faz 2 gols em 2 minutos? Isso é muito raro. E o Real conseguiu fazer isso, né? Ao mesmo tempo que conseguiu tomar 2 em 5 também. É porque são duas equipes de um nível altíssimo. Vai ter agora o jogo de volta lá em Manchester. O City é favorito, ainda mais por jogar em casa. Era pro Real ter feito o resultado, administrado melhor esse 2-1. Acabou ficando esmagado. O Foden encontra aquele golaço, o Gvardiol encontra o outro logo na sequência. E o Valverde ainda arranja um empatezinho. Mas um resultado que é melhor pro City, tá? Vai precisando só vencer jogando em casa, se empatar, prorrogação, pênaltis. Mas enfim, o City é favorito. E é isso. Ainda mais pelo mando de campo. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Só deixa eu determinar aqui qual que foi o melhor do jogo. Que nem eu falei, ó, meus destaques para melhor do jogo: Gvardiol, Foden, Stones e o Grealish, os 4 melhores do City, mas principal destaque pro Gvardiol e pro Foden. Já do lado do Real, o Valverde e o Rodrigo.
São os meus dois grandes destaques. Então o craque da partida fica entre Valverde, Rodrigo, Foden e Gvardiol. Pra mim vai pro Gvardiol. Gostei demais da atuação dele, tá? Então pra mim o Gvardiol é o craque da partida, mas poderia ser o Foden, o Rodrigo e o Valverde, tá? Essas três outras opções. Mas pra mim o craque do jogo foi o Gvardiol, pelo gol que ele fez. Na parte defensiva armando o time muito bem, sabendo distribuir bem o jogo, uma qualidade de passe muito boa. Enfim, um zagueiro fazer o gol com perna ruim, um gol tão bonito ainda, é muito difícil. Tomou 3 gols, mas se a gente vai analisar os gols, um é um chute de longe que desvia no Rubem Dias, o outro é um lance pelo outro lado, e o lance do Valverde, o Gvardiol estava marcando o outro jogador, o Valverde veio de trás. Então, na minha visão, o Gvardiol, talvez no lance do Valverde poderia ter encostado, mas de qualquer forma não é falha dele. E cresceu muito na partida. Eu achei que o Gvardiol foi o craque do jogo, tá? Comenta aqui embaixo pra você quem que foi. Foi esse o vídeo, valeu e falou!